Ramá, a palavra de Deus em seu lar. De segunda a sábado às 20 horas e aos domingos às 18 horas. Entregue seu culto a Deus junto com a comunidade Ramá e recebam a palavra do Senhor para o seu coração. Segundas e domingos, a transmissão do culto é ao vivo. Não perca! Para conhecer um pouco mais de Jesus, né? Eu quero conhecer Jesus, eu não quero ser um religioso, eu não quero assistir reuniões, eu quero conhecer Jesus. Já conheci, mas quero me aprofundar nesse conhecimento, nessa revelação. Nunca vou conhecê-lo totalmente. Deus é infinito, né? Por isso que o céu me maravilha, porque eu vou ficar bilhões, trilhões de anos no céu com novidade. Não vai parar nunca. As novidades terminarão. Depois de 1 trilhão de anos não é possível, pastor. É possível. Deus não, é infinito. Então a gente vai conhecendo Jesus e tendo novas experiências, e você pode conhecer mais e mais e mais e mais o quanto quiser. Você pode conhecer dele, e por mais que você o conheça, vai conhecer muito pouco, tamanha a sua grandeza. Então só conhece pouco quem quer conhecer pouco, ele é infinito, você pode mergulhar nele e ter experiências profundas todos os dias, todas as horas, que ele nunca vão terminar essas experiências novas. O crente que vive uma vida de mesmice, é unicamente porque não busca, unicamente porque não procura conhecer Jesus, porque Jesus é novidade, a própria natureza se revela. Os irmãos já viram um dia como o outro, idêntico ao outro? Não existe. Milhares e milhares de anos na Terra, nunca houve um dia como o outro, não existe um dia como o outro. Então, a nossa vida pode ser assim espiritualmente, uma novidade de vida espiritual a cada dia. Além daquele primeiro conhecimento, pode haver um conhecimento novo de Jesus a cada dia. Eu lembro que quando era jovem, e eu saía nas madrugadas, fui muito da noite, mas eu tinha assim o desejo de conhecer a Deus, e às vezes eu parava assim e falava isso. Eu não conhecia essa canção, mas Deus, se tu existe, te revela a mim, fala comigo, tu é Deus mesmo, tu existe. Como é que eu vou acreditar em alguém que eu não sei, que eu não conheço, que eu não vejo? Eu peço a ti que tu reveles de mim. Mas isso eu falava. Os meus amigos e as minhas namoradas ficaram loucas, né? Às vezes eu botava a cabeça assim, estava no carro, 2, 3 horas da manhã. Na época você podia parar em qualquer lugar, era tranquilo. Aí eu botava a cabeça assim para fora. Deus, tu existe mesmo? Fala comigo. A menina me catucava assim. Luiz, vamos embora. Me leva para casa, Luiz. Ela ficava assustada comigo. Eu era maluco, maluco mesmo. Mas eu queria conhecer Jesus. Eu continuo tendo minhas fraquezas, mas eu posso declarar que eu conheço Jesus. Eu tenho muito a conhecer de Jesus, mas eu conheço a Jesus. Eu já discuti teologia, Bíblia com muita gente, hoje eu não discuto mais. Eu ensino para quem tem dúvida, quem quer aprender, mas já discuti muito e tal. Depois Deus foi me quebrando. Hoje, se o cara quer vencer a discussão, eu deixo vencer na maioria das vezes. Mas eu tenho uma birra com ateu. Com ateu eu tenho birra, porque eu nunca conheci um ateu que tenha convicção que eu tenho que Deus existe. E todos eles, eu brinquei com eles, não com a cultura, porque a maioria deles, eles eram mais cultos que eu, mas nunca tiveram a convicção que eu tive. Eu lembro o último que minha mãe tinha uma confecção de roupa, eu fui entregar roupa em Vilar dos Teles, era o filho do dono, um ateu. Ele falou, e nós conversamos um pouco e tal, e no final eu estava rindo dele, mas sem querer eu fiquei rindo dele, e ele ficou irado, zangado comigo,
E eu falei algumas coisas para ele, não dá, querida, assim não dá, com esses argumentos, tu me desculpe, eu tenho uma convicção aqui muito real, cara, isso aí é brincadeira para mim. Ele nunca mais comprou roupa da minha mãe não sabe disso até hoje. Eu brinco com os ateus, sabe por quê? Porque não existe ateu convicto, o cara não pode ter certeza daquilo que ele não sabe que não existe. Mas eu sei que o meu Jesus existe. Ele é invisível, mas ele é real. Eu sou um homem que preciso conhecer muito a Jesus, eu estou muito longe de conhecer a Deus, mas eu tenho convicção interior que ele existe. As dúvidas, as filosofias podem tentar, mas elas são muito fracas diante dessa convicção que eu tenho. E eu louvo a Deus por isso, porque foi Deus que me deu. Não fui eu que tive isso, que alcancei isso. Então essa convicção, cada cristão precisa dessa convicção. Conhecer Jesus verdadeiramente. E um cara culto, e o cara falou coisas maravilhosas que eu nem sabia, e eu rindo dele, coitado. Não dá para eles, não tem como. Depois que eu me converti e conheci Jesus, o meu coração ainda era muito frágil, era muito inconstante em buscar a Deus, de altos e baixos. Aí eu comecei a pedir a Deus firmeza, além daquela convicção, que eu tivesse firmeza em servir ao Senhor. Foi outro ponto muito importante também na minha vida, meus irmãos. Eu era muito inconstante, e tanto na primeira vez como no meu retorno ao Senhor. E eu orava, Salmo 108:1. Firme está, ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Mas depois eu orava, Senhor, ainda não é assim o meu coração, mas eu quero que o meu coração seja novamente assim firme. E eu citava esse versículo várias e várias vezes, dezenas, talvez centenas de vezes, até que um dia eu citei esse versículo, eu senti que ele entrou dentro de mim. Firme está, ó Deus, o meu coração está firme, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Isso não mudou as minhas fraquezas, não me fez totalmente santo, perfeito. Sou perfeito em Cristo. Continuei com as falhas, com erros, e alguns tento vencer até hoje, mas mudou o meu coração. Hoje eu tenho uma firmeza, eu não duvido, eu não penso em abandonar Jesus. Posso abandonar porque eu sou fraco, falho, mas Ele me deu essa convicção dele, não é minha. Eu não penso trocar Jesus por nada, não penso trocar Jesus pelo mundo. Eu prefiro a morte do que abandonar o Senhor novamente. Então essas convicções, irmãos, elas são necessárias à vida cristã. Você não pode se converter visitando igreja. É claro que no começo você vai visitar, você vai conhecer, mas chega uma hora que você precisa de um conflito, de uma decisão, de uma certeza na sua vida. Se é Jesus, se você conhece Ele e quer segui-lo. Ou é Deus, ou é Baal. Eu não posso ficar a vida inteira entre Deus e Baal. É Deus, é Baal. Quem é Baal? Baal é o Senhor, mas tem o Senhor Jeová, mas quem é o Senhor? Eu tenho que decidir. Quem é o Senhor da minha vida? A minha vida é de quem? É do Senhor? Amém. Ah, pastor, então a sua vida do Senhor, o Senhor é perfeitinho, maravilhoso, santarrão. Não. Mas no meu coração eu sou do Senhor. Pronto, acabou. Eu busco essas convicções na minha vida espiritual, no meu ministério, onde eu estou. Se eu estou aqui com o pastor Érico, eu tenho convicção que Deus me colocou aqui. Então ele pode ser duro, como já foi algumas vezes. Eu posso ter problemas com irmãos, como eu já tive algumas vezes, mas eu tenho a convicção que Deus me colocou aqui, ponto final. Eu só saio daqui quando Deus me tirar daqui, se Ele, porventura, o quiser. Eu não vou sair porque briguei com os irmãos, porque eu estou desanimado, porque o irmão ficou de cara feia, porque o irmão não gostou da minha pregação.
Eu tenho convicção, Deus me colocou na comunidade Ramá, nessa parte do corpo de Cristo, ponto final. Não existe mais dúvidas para mim. Mas está muito difícil a situação, e por mais difícil que fique, eu vou ficar aqui, porque se está difícil é porque Deus está tratando comigo, trabalhando em minha vida. Se irmãos se levantam contra mim, é porque eu tenho que aprender a amar, ser humilde, quebrantado, me humilhar, pedir perdão. Não é para eu sair da igreja quando alguém fala mal de mim, quando alguém me critica, quando alguém não gosta de mim, ou acha que eu fiz isso e aquilo. Deus me colocou aqui, eu vou ficar aqui, pronto, acabou. Eu não quero ter dúvidas. Tudo que não provém de fé tudo que não provém de fé Romanos 14, 23. Nós precisamos ter essas convicções. No casamento eu busco também isso. Eu lembro que eu ainda estava mal ainda. E eu falei com os colegas assim: não toco mais em mulher, até que Deus me dê uma pessoa para eu casar. Os caras riram, zombaram e tal. Na noite, né? Só uma vez, duas, três. Eu falei: meu irmão, estou saindo com vocês para me divertir, mas não toco mais, eu estou orando a Deus. Tu é maluco, Luiz? À noite, falei: sério, agora eu quero parar com essa vida, eu quero uma pessoa para mim agora. E mal espiritualmente, eu lembro que eu tive uma visão de uma flor, eu pegando uma flor na academia, onde eu estava treinando. Aí tinha a Nádia, uma professora de educação física. Eu fiquei em dúvida lá, até que Deus pediu uma prova ao Senhor. Senhor, se for ela, é hoje, hein? Que eu encontro com ela. Já tinha saído, eu ia tomar banho, ia demorar, conversar com os colegas. Aconteceu um reboliço, eu encontrei e tal. E ali eu decidi com ela. Eu louvo a Deus pelo dia do meu casamento, porque eu recebi do pastor Érico, do meu líder, do ministro de Deus, a bênção sobre o casamento. Isso para mim é importantíssimo. Para mim é muito mais importante que o casamento civil. Para mim o casamento civil é importante, mas é menos importante. Para mim o casamento mesmo é na igreja, diante do ministro de Deus, diante de Deus da sua igreja, para mim. Então, aquele dia para mim é muito importante. Mas nós comemoramos dia 18 de outubro, foi o dia que nós assumimos um compromisso um com o 8. E nós vamos fazer esse ano 20 anos juntos. E esse é o dia. Louvamos a Deus pelo casamento, mas o dia que nós comemoramos é o dia que nós assumimos um compromisso juntos, dia 18 de outubro. E eu falei: essa vai ser a minha mulher, eu não quero outra mulher. E ela falou: esse vai ser o meu homem, eu não quero outro homem. Isso me ajuda. A convicção me ajuda. Eu não estou com ela pensando em me separar. Eu falo com os irmãos de Petrópolis. O pastor Érico talvez nem goste muito disso, não. O pastor Érico é muito amoroso. Eu não tenho o amor do pastor Érico, a paciência dele. Se quiser separar, não me procure para falar que vai separar. Se tiver com o casamento, o pior casamento do mundo, confia em mim, que eu vou estar ao seu lado até a morte. Você pode ser o pior pecador, eu estou com você até a morte, mas não venha falar comigo que é abandonar Jesus, que eu não quero conversa com você. É uma convicção talvez errada, Deus me mude para frente, mas os irmãos de Petrópolis sabem disso e já não vem falar. Quando quer sair, sai, pronto, acabou. Agora, se estiver fraco, mal, pior dos piores, eu estou contigo até a morte. Casamento é o pior do que for. Pode contar comigo, meu irmão. Vou orar, vou jejuar, vou estar com vocês. Adulterou, teve problema. Eu vou estar com você. Mas não venha me falar que quer separar. Eu não oro por quem quer separar. Eu quero orar para quem quer ficar junto, por pior que esteja, mas que tem convicção que Deus uniu. E no carnaval, eu não pude ir no retiro. Carnaval um tempo muito agitado no Taquara. E essa convicção me ajuda muito. E estou lá no escritório e tal, daqui a pouco entra a menina para pagar a mensalidade, aos 20 e poucos anos, toda bonitona, serelepe, já tinha tomado umas, sentou, cruzou a perna e tal. Eu vigiei, não sou bobo, sou homem e tal. Aí foi fechar a porta, falei: tu fechar a porta para quê? Não, para gente, não tem nada que eu vou falar contigo aqui, não precisa fechar a porta não, eu deixo a porta do escritório aberta. Isso eu aprendi já deu problema. E
Então eu deixo a porta do escritório aberta. Só coisas mais sérias e envolvendo finanças e tal. E falei, não, pode deixar a porta aberta. Ela bebê. Eu vigiei, eu sou homem, né? Eu posso cair a qualquer momento. Mas dentro de mim teve um negocinho assim, ela tinha uns 25 anos. Deu vontade de falar para ela assim, filhinha, 2 de tu, não troco pela minha de 50, cara. Eu não estou falando que eu sou santarrão, maravilhoso, nada disso. Mas eu tenho convicção que eu quero ficar com a Nádia. Eu não estou falando que eu não peco, que eu já errei, posso errar outra vez. Eu sou fraco, sou homem. Mas dentro de mim existe uma convicção, eu creio que foi Deus. Não é minha, não é porque eu sou forte, maravilhoso, bonitão. É porque Deus gerou isso em mim. E essa convicção, irmãos, é muito importante para tudo na vida cristã. Amém? Que você tenha essa convicção e de servir ao Senhor e permanecer, aconteça o que acontecer. Eu estou muito feliz e eu creio que Deus vem trazendo palavras, orientações para a gente durante a vida. A vida cristã não é feita de cultos, de reuniões. A vida cristã é no dia a dia, de manhã, de tarde, de noite. Deus vai nos falando e parece que Deus vai ligando as palavras, vai nos trazendo orações e convicções. Isso é muito importante. E eu fiquei muito feliz com o pastor Marcos Paulo. Ele, de repente, ele disse que ia, mas não confirmou. Eu comecei o culto, pedi uma palavra, não tive, tal. Comecei o culto, falei, será que o pastor Marcos Paulo vem mesmo e tal? E, de repente, ele apareceu lá com vários irmãos e a comunidade toda de Xerém, encheu o salãozinho. E eu fiquei muito feliz, foi uma bênção estar com eles ali e vê-lo trabalhando dessa maneira, de pessoas que têm aliança com ele, não tem aliança com igreja, com templo, com carteirinha de membro. A aliança é com o seu pastor, é com o seu líder. Eles têm uma convicção que o líder é o seu pastor, o seu mestre. Então o que eles vão fazer? Eles vão ficar no templo? Não, eles seguem o líder. Eu fiquei feliz com isso, encheu o salão. Falei, achei que ia ele e a Priscila, né? E foi todo mundo. E é isso que Jesus fez. Jesus gerou isso nos discípulos, essa convicção de andarem com ele. Os fariseus, os saduceus não tinham essa convicção, eles tinham convicções de doutrinas religiosas. Jesus tinha uma aliança. E eles fizeram uma aliança com Jesus, com o seu líder, com aquela parte do corpo. Eles andavam com Jesus. Ninguém pode conhecer a Jesus em templos, em reuniões de quinta e domingo. Você não vai conhecer Jesus. Não pense que vai. As reuniões são importantes, nós devemos ter compromisso, mas nós conhecemos a Jesus no dia a dia. Quando nós andamos com os irmãos, quando andamos com os líderes. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos ser, em 1 Pedro 2,11, peregrinos e forasteiros. Nós não estamos fixos num dia e num horário. Nós não temos um dia e um horário para adorar a Deus. Nós adoramos a Deus todo dia, nós estamos prontos todo dia. E eu fiquei muito feliz em ver o pastor Marcos Paulo ali, as ovelhas seguindo ele. E é isso que cada líder deve procurar fazer. Que as ovelhas o sigam. E as ovelhas devem ter essa convicção. Eu preciso andar com o meu líder. Meu líder é o exemplo de Jesus. E eu preciso andar com o meu líder para conhecer Jesus. Não é assistir só uma reunião de vez em quando. Quem quisesse ser crente de reunião não ia poder seguir Jesus, queridos. O cara chegasse, Jesus, eu vou te seguir, que horas que o Senhor se reúne? O Senhor se reúne lá em Niterói na quinta e no domingo? Você fala, eu não paro, filho. Eu vou para aqui, daqui a pouco eu estou lá, eu vou para lá, eu ando para aqui, eu não tenho muita hora para fazer minha reunião. Às vezes eu faço uma reunião de manhã, à tarde, às vezes à noite eu estou orando lá no Getsemane com os meus discípulos. Tem dia que de madrugada eu já estou atendendo gente, eu não tenho hora, eu não tenho muito dia. Se você quiser me conhecer, quiser andar comigo, você não pode ter esse negócio de dia e hora marcada. Você tem que se entregar, você tem que se lançar, você tem que andar comigo, eu não paro. Jesus era dinâmico. Eu fiquei muito feliz.
com a ida do pastor Marcos Paulo, porque a vida dos irmãos nos fala muito mais do que palavras. A palavra que ele trouxe foi muito maravilhosa, mas a vida fala muito mais profundo do que palavras. Os meus atos, as minhas atitudes, ou a palavra que eu vivo, até a palavra, mas a palavra que eu vivo naquele momento, essa palavra tem poder na vida dos outros. Adiantava o pastor Marcos Paulo: meus irmãos, você tem que ser peregrinos e forasteiros, hein? É a palavra de Deus que diz em 1 Pedro, hein? Vocês têm que ser, hein? É Jesus que mandou, hein? Não ia adiantar muito ele falar, ia ficar uma coisa como que imposta. Eu falei: domingo, dia 13, nós vamos lá para Petrópolis, vamos levar todo mundo, quem quiser vem atrás de mim. Nós vamos dar uma de peregrino e forasteiro. Depois eu soube que ele foi para Parque Paulista. Aquilo vai influenciar os discípulos, aquilo vai tocar nas pessoas, elas vão começar a entender que não pode ter muita hora marcada, o dia marcado, o local marcado para seguir o seu líder, porque se quiser andar com o seu líder, vai ter que andar para aqui, para lá. Por isso que às vezes eu troco reunião, nós estamos indo para Pati, Friburgo, vem para Niterói, e quem quiser que me siga, que ande comigo. Anda com o sábio, serás sábio. Anda com aquele que representa Jesus e você vai conhecer Jesus. Então, aquele ato daquele irmão fala aos nossos corações, também é Deus falando aos nossos corações. Cada um de nós deve ter convicção onde Deus nos colocou, quem é o nosso líder e andar com o líder. Não seja crente de reunião. Ah, mas tem milhares de crentes que assistem reunião, meu irmão, deixa para lá. Ame, respeite, não fale mal, ore por ele, mas não seja um crente de igreja, de templo. Ande com o seu líder. Você quer crescer espiritualmente? Ande com o seu líder, procure andar com o seu líder, além das reuniões pré-marcadas, ande com o seu líder de dia, tarde, fim de semana, quando você puder, nas oportunidades que você tiver, ande, esteja com o seu líder. Foi isso que Jesus fez. Jesus não marcou uma reunião para as pessoas ficarem. E ali ele nos trouxe uma palavra muito tremenda, foi a palavra das bodas, sobre o convite que o rei faz para o casamento de seu filho. E muitos rejeitaram aquele convite, não quiseram ir àquele convite. Ele falou desse aspecto de que as pessoas não eram dignas. O convite foi feito a todas as pessoas. Todos aqui recebem o convite de Jesus. Alguns não são dignos. Não adianta nós queremos ser hipócritas, falar que todo mundo aqui é salvo, que não é, pelo menos na minha concepção. Eu não creio que todos aqui são salvos. Quando eu digo aqui, nas igrejas, eu não creio que a igreja lá vai acabar o culto. Eu acho que vai ter igreja que vai continuar a reunião, inclusive com o pastor. Então, ele diz que todos, o convite é extensivo a todos, mas nem todos eram dignos. Sabe por quê? Porque eles começaram a escusar-se, um por causa do seu negócio, um por causa da sua situação de família. E ele começou a desenvolver essa palavra, e foi gostosa, foi maravilhosa. Pastor Marcos Paulo, eloquente, né? Eu gosto de ver ele pregar. Eu chorei em Lago, daqui a pouco eu estava rindo com ele. Eu falei, que benção. Eu falei, poxa, eu queria ser assim. Eu tenho convicção do que Deus me dá, eu tenho convicção que aquilo é palavra de Deus, mas eu não sou eloquente para falar. Eu vacilo, troco as palavras, erro, mas tenho convicção do que Deus fala. Na minha ordenação, eu lembro que o pastor Eric profetizou para mim, não sei se ele lembra, a minha palavra não te faltará. E eu me agarrei a essa palavra. E sempre quando eu tenho que levar uma palavra, Senhor, tu te lembras que tu falaste comigo, que a tua palavra não me faltará. E até hoje ela se cumpriu, nunca me faltou uma palavra. Eu posso não saber transmitir, eu posso estar mal, estar angustiado, estar triste, estar com dor de cabeça, e transmito mal, vacilo, mas que é de Deus, e que a palavra é de Deus, isso eu tenho convicção, eu não tenho dúvida. Ele não, ele já tem aquele jeitão eloquente, eu ri, chorei, e foi uma bênção aquela palavra que ele nos trouxe, e o que eu mais guardei foi isso, o convite que foi feito a todas as pessoas, mas muitos eram indignos. Por quê? Porque tinham os seus negócios a resolver, as suas coisas do mundo. Ninguém pode servir a Deus, ir para o casamento com os compromissos do mundo. 2 Timóteo 2,4, nenhum soldado em serviço
se envolve com os negócios dessa vida. Você não pode servir a Jesus, aceitar esse convite e querer continuar com a sua vidinha particular. Não dá, vai ser em vão. Você vai chegar lá na hora da festa, na hora do casamento, e alguém vai falar para você: meu amigo, com essas vestes aí não dá não. Você não está com vestes adequadas não. Não, mas saíram convidando, eu vim. Mas essas vestes aí não estão adequadas aqui não. Então você pode, meu irmão, primeiro você tem que ouvir o convite. O convite é feito a todos, mas depois você tem que se adequar àquela festa, àquele casamento. Nós, às vezes, damos um vacilo. Nós pregamos a todos e temos que pregar a todos. Só que nós deixamos as pessoas depois, na festa, esperando a conclusão do casamento, com vestes que não são nupciais. E essas pessoas também, como aqueles que rejeitaram o convite, se tornam indignas e serão lançadas fora. Então a gente tem que fazer o convite a todos. Muitos vão se rejeitar. E se rejeitarem, você não fica triste não. Porque se rejeitar é porque são indignos, amém? Ninguém pode estar na presença do Senhor sem querer estar. Se o camarada fosse no meu aniversário e eu vim, mas não deu para vir, eu vim que a mulher me perturbou a cabeça e eu vim aqui, eu vou falar: meu irmão, da próxima vez fica tranquilo, não precisa vir não. Eu quero que esteja comigo quem me ama, quem quer estar comigo. Tanto que eu não forço, eu estou indo para Pati. Pastor, e a van? Vai encher a van? Mesmo assim, encher a van, amém. Se não encher, bem. Se for um carro, se for um irmão, vou. Eu quero que esteja comigo quem quer estar. Quem tem prazer em andar comigo. Eu quero forçar ninguém a andar comigo, até porque eu não ia gostar disso. Eu me dou muito bem com a Nádia, vamos fazer 20 anos aí. Mas se um dia ela chegasse para mim: eu não te amo mais, eu não te quero mais, eu só ia falar: amor, ora a Deus, pode ser uma seta do diabo e tal. Mas ela 2, 3 vezes, ela falou: não te quero. Então tá bom, vai, faz o que tu quiser da tua vida. Abaixo de Deus é a pessoa que eu mais amo hoje. Mas mesmo assim eu não ia querer ficar com ela sem que ela me amasse. A mesma coisa é Deus. Deus não vai querer pessoas que o não amem, pessoas que estão aqui, mas o coração está no mundo. Estão aqui, mas estou com vontade de ir embora. Já são 9 horas, o culto vai acabar que horas essa noite? Quero ver televisão, quero descansar. Está muito chato esse culto. São pessoas indignas de estar na presença do Senhor. Mas há oportunidade. Você pode mudar o seu coração. Você pode pedir a Deus para transformar o seu coração. Amém? Então quem é você hoje? Você é aquele que está recebendo o convite? Ou você é aquele que já está na festa, meu irmão, mas ainda está com vestes que não são nupciais? Você está na festa, o casamento está chegando, mas ainda você não está de acordo com o que deveria estar. Deus está te dando a oportunidade. Sábado nós fomos em Pilar, e aí Deus trouxe a palavra com a irmã Marcela, sobre um outro aspecto da vida espiritual, que vem complementando tudo isso que eu estou falando. Foi quando Jeremias, ele começou a ter muitos problemas. Ele amou o Senhor, conheceu a Deus, começou a servir a Deus, mas começou muita luta, muita tribulação, muita angústia. E aí ele começou a lamentar, ele começou a se irar, ele começou a entrar em depressão, perguntando a Deus o porquê daquilo, triste. Jeremias era como nós, um homem cheio de problemas, me parece isso quando eu leio Jeremias, um homem cheio de fraquezas, cheio de dúvidas realmente, com aquela convicção interior que é de Deus, que é profeta, mas cheio de fraquezas que o cercavam, e ele tinha esses momentos de conflito, e Deus o repreendeu. Eu falei: rapaz, se tu está assim, se te fadigas com os homens que vão correndo a pé, como vai poder competir com os que vão a cavalo? Na situação que você está vivendo tranquilo, você não está aguentando, você já está querendo sair da igreja, e quando vier a aprovação, e quando vier a luta, acorda, Jeremias. E essa foi a palavra que a irmã Marcela nos trouxe, e também foi muito importante para mim, porque há muitos crentes que vivem
esse conflito, estão vivendo hoje esse conflito. É muita luta, muita tristeza, muita dor. Então eles estão meio que amargurados, sem entender o porquê servem a Deus e tem tanta luta, tanta tristeza, tanta guerra, até os próprios familiares, amigos contra. Jeremias viveu esse período, ele viveu esse conflito, mas Deus não passou a mão na cabeça dele não, Deus exortou. Rapaz, eu te fiz para isso. Você lembra que eu te falei que iria te enviar como ovelha para o meio de lobo? Então você acha que você, como uma ovelhinha, no meio de lobo, você vai viver tranquilo? Não, é isso mesmo, essa guerra mesmo que você está vivendo. Eu fiz vocês para isso, para viver nesse mundo cruel que é contra vocês. Vocês estão nadando contra a maré. É guerra. Mas o tempo passou e Jeremias novamente rateou. E aí eu queria ler com os irmãos, Jeremias 15. Vou tentar ser o mais breve possível. Não era nada diferente da gente. Às vezes a gente está aqui, os irmãos veem a gente pregar, né? Acho que nós somos aqueles maravilhosos, né, pastor Fábio, pastor? Nós temos nossos momentos de fraqueza, de tristezas, de desânimo, como todos os irmãos. Por isso que nós somos pastores, meu irmão. Porque nós sabemos que os irmãos sofrem. Não pense que o pastor escolhido por Deus, ungido por Deus, ele já passou por quase tudo na vida. Ele sofreu o que você sofreu, ele é um exemplo de Jesus. Jesus se compadece de nós porque ele sofreu as tentações, as dores que nós sofremos. O pastor é assim. Ele passou por tudo que você passa, ele não é mais maravilhoso que você, mais forte que você. Ele só é um exemplo porque ele conseguiu vencer isso. Até permanecer de pé, por isso ele pode te ajudar, porque ele passou por tudo que você passou também. O Jeremias não era diferente, ele tinha esses conflitos, essas dores, e o Senhor trouxe uma mensagem para ele, em Jeremias 15, que diz assim: disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Lança-os de diante de mim e saiam. Palavra dura. Quando te perguntarem, para onde iremos? Dir-lhe-ás, assim diz o Senhor, o que é para a morte, o que é para a espada, o que é para a fome, o que é para o cativeiro. Porque os punirei com 4 sortes de castigos, diz o Senhor, com espada para matar, com cães para os arrastarem, com aves dos céus e as feras do campo para os devorarem e destruírem. Entregá-los-ei para que seja um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez ele em Jerusalém. Pois quem se compadeceria de ti, ó Jerusalém? Ou quem se entristeceria por ti? Ou quem se desviaria a perguntar pelo teu bem-estar? Tu me rejeitaste, diz o Senhor. Voltaste, guarde essa palavra, para trás. Por isso, porque voltou atrás, levantarei a minha mão contra ti e te destruirei. O Manassés insistiu em pecar, até que Deus o rejeitou, até que Deus determinou o juízo, e o Jeremias estava incomodado, entristecido com aquilo, porque ele clamava anos e anos pelo povo, e o povo não se acertou, não se consertou, insistiu no pecado, achou que o juízo não viria, e o Jeremias disse: o juízo vem, o fim vem, acorda morno, sacode irmão acomodado. E os irmãos continuavam mornos, continuavam acomodados. Meu irmão, para com essa vida, abandona essa vida, Jesus está voltando, a hora do juízo está chegando. E o Manassés continuou, mal, insistindo no pecado e levando o povo para o pecado, até que Deus determinou o juízo. Essa é uma fase muito terrível da vida cristã. Quando a pessoa insiste no pecado, não quer se arrepender e se voltar para o Senhor. E Deus vai dando oportunidades,
Mas eu quero te dizer nessa noite, com todo o temor, as oportunidades acabam. Elas vão acabar como acabaram na vida do Manassés. Em Ezequiel 7 a Bíblia diz: o fim vem. O fim vem. Os homens podem estar zombando de nós, zombando da palavra do Senhor, mas o fim vem. O dia do juízo vem. O dia da disciplina vem. E é um dia terrível. Cuidado, meu irmão, para você não viver esse dia de Manassés, o dia da disciplina e da ira do Senhor. Ainda que se colocassem Moisés e Samuel diante de mim, eu não os ouviria. O profeta Samuel clamou por Saul a noite inteira. Deus não ouviu. O Saul insistiu tanto no pecado que uma hora Deus determinou o juízo. Cuidado. Se você é alguém, eu não conheço a sua vida, está insistindo no pecado, Deus está te dando a oportunidade hoje. Se volte hoje, porque o fim vem. O dia da ira do Senhor virá sobre toda a terra, e o dia das disciplinas sobre a igreja também virá sobre cada um de nós. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Então, meu irmão, cuidado. Essa é uma fase terrível da vida cristã, quando a pessoa se faz de surdo, não ouve a voz de Deus, não se arrepende, vai empurrando com a barriga, igual o Zeca Pagodinho, né? Costumo falar da música do Zeca, né? Deixa a vida me levar, vida leva. Tem muita gente na igreja assim, deixa a vida me levar. Ou seja, não tem juízo, o juízo não vem, o fim não vem não tem disciplina não, a gente pode ir levando. Olha quantos anos nós já estamos assim na vida cristã, rapaz. Nós estamos assistindo reunião, a gente peca daqui, peca dali, sofre um negocinho ali, mas nós estamos vivendo há anos. Cuidado. Pode vir o dia de Manassés sobre a sua vida. Então, meu irmão, eu queria deixar essa diferença. Um estava sofrendo, sim, mas porque era fiel ao Senhor. Esse é um sofrimento válido. O outro estava sofrendo porque insistiu no pecado. Mas eu queria voltar um pouquinho a Jeremias. Jeremias novamente ficou crente manhoso, porque estava com muita luta, com muita tribulação. E o Senhor novamente não passou a mão nas cabeças de Jeremias. Você não vê isso na Bíblia. Deus, tadinho do irmão ali, ele é tão pequenininho, ele é tão fraquinho, coitadinho. Isso quem faz é mãe, quando não quer disciplinar filho. Tadinho do meu filho. A Bíblia diz que está abominando o seu filho. Isso é abominável ao Senhor. Está odiando o seu filho com a mãe que não disciplina. Ela acha que está amando, mas não está amando. Ama aquela que cedo disciplina. Por isso é que Deus ama, porque Ele disciplina. E o Jeremias estava cheio de manha. Deus não passou a mão na cabeça dele. Pelo contrário, olha o que Deus falou com ele. Verso 19. Capítulo 15, verso 19. Portanto, assim diz o Senhor, para que essa manha, e se tu te arrependeres, eu te farei voltar, e estarás diante de mim. Se houver arrependimento, é um privilégio estar diante de mim, hein? E só vai estar se arrepender. Por isso que a gente não pode alargar a porta para os irmãos. A gente tem que amar, estimular, ter paciência, mas não deixe ninguém ficar entrando pela porta larga, andando, meu irmão, por um caminho largo. Essa pessoa vai para o inferno e talvez você seja o responsável. Tudo que você falar, fale em oração com muito amor. Não seja duro, não imponha, não julgue, porque da maneira que você julga, você é julgado. Você quiser apontar o dedo para o irmão, Deus vai apontar o dedo para você também. Mas por outro lado, se a gente não deve julgar, impor, a gente não deve deixar as pessoas andarem do nosso lado sem trazer elas a realidade. A gente não pode ficar passando a mão na cabeça dos outros. Tadinho do Jeremias, olha todo mundo perseguindo Jeremias. Ele é um profeta, ele fala a verdade, ele está sofrendo tanto. A gente não pode fazer isso com as pessoas. Nós não somos vítimas. Nós somos pecadores que colhemos aquilo que plantamos.
A maioria das tribulações da vida de crente não é porque ele é fiel, é porque ele está em pecado, é porque ele está errando e está recebendo a disciplina. Existe a diferença do sofrimento por amor à obra, da perseguição por amor à obra e de fidelidade, mas muitas vezes é pecado. Então Deus falou, tu tem que se arrepender, Jeremias. Não é coitadinho, você não é o coitadinho não, a coitadinha não, você tem que se arrepender, é um privilégio estar diante de mim, mas você só vai estar se você se arrepender. Eu já contei para os irmãos, e um dia, estava muito mal, me desviei, mal na vida, lá para São Paulo, perdido, jogado, Deus me tirou tudo, família, dinheiro, emprego, esposa, filhos, dignidade, dormi em rodoviária. Eu lembro que um dia eu escrevi uma carta para o pastor Eric, todo triste, pastor, eu estou no fundo do poço, e está chorando, aquele espírito de autocomiseração, tadinho de mim, olha o estado, eu que pequei, eu que errei, eu andei pelo caminho errado, eu insisti no pecado, ainda estava querendo me fazer de coitadinho. Passou um tempo, aquela época era carta, demorou, chegou a carta, falei, pô, pastor, demorou, meio de me atender rápido, eu sou uma vítima, eu sou um coitadinho, olha como é que eu estou, eu perdi tudo na minha vida, não é porque eu era fiel não, eu perdi tudo porque eu estava pecando. Eu abri a carta, meu irmão, o poço não tem fundo, arrependa dos seus pecados e volte para Deus. Eu não tenho certeza, tenho quase certeza, me perdoa, mas eu rasguei aquela carta, joguei fora e fiquei indignado, revoltado com aquilo. No momento que eu mais precisava dele, olha o que ele faz comigo. Eu lamentei, chorei. O tempo passou, eu caí na real, meu irmão. Eu falei, eu tenho que me arrepender dos meus pecados, senão eu vou de poço em poço, de abismo em abismo, porque o poço não tem fundo. Então a hora é hoje, se arrependa hoje. Mas olha o que Deus fala com ele depois. Eu te farei voltar e estarás diante de mim. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca. Então, 2 estágios, 2 atitudes. Primeiro, arrependimento. Nunca se faça de coitadinho. Arrependa-se dos seus pecados. Você não é vítima, eu não sou vítima. Eu estou colhendo aquilo que plantei muitas vezes de uma vida sem oração, relaxada, sem compromisso com Deus, sem compromisso com os irmãos. Se eu estou passando por tudo isso, é porque eu mereço muito mais. Deus está sendo misericordioso comigo. Então, se você se arrepender, Deus traz você de volta. Mas não é para a igreja, porque tem muita gente dentro da igreja que ainda não se arrependeu. É para a presença dele, é diferente. Não é você só estar aqui, porque tem gente que não se arrependeu, tem gente em várias igrejas que não se arrependeram ainda estão se lamentando, se achando coitadinhas. Se arrependa, ele vai trazer você para perto dele, e depois quando você começar a discernir o que é bom e o que é mal, ele vai fazer de você a boca dele, você vai ser usado do Senhor. Comece a separar, primeiro arrependimento, depois o caminho da santificação, tirar o que não presta e deixar aquilo que é de Deus, valorizar o que é de Deus e desprezar o que é do mundo. Não seja teimoso. Deus está te dando oportunidade hoje. Eu estou até prorrogando um pouquinho, porque eu creio que Deus está falando com alguém, e pode ser até a última oportunidade da vida de uma pessoa. Um dia chegou o último dia de Manassés. Um dia Deus determinou: Manassés, povo de Israel, não tem mais jeito. Mas Samuel e Moisés vão clamar, não tem mais jeito. Mas lá a oração dos 400 pastores, não tem mais jeito. Mas o grande templo, não tem mais jeito. Se não se arrepender agora, se não se voltar agora, se não começar a apartar o precioso do vil, o juízo pode chegar. Mas hoje, Deus está dando oportunidade. Amém? Volta, ó Israel, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. E dizei-lhe: perdoa toda a iniquidade, aceita o que é bom, em vez de novilhos, o sacrifício dos nossos lábios, a confissão do pecado. Aí o Senhor diz: curarei a tua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará raízes como o cedro do Líbano.
é depois do arrependimento. O que você está vivendo, meu irmão? Qual é a fase, eu vou terminar aqui, que você está vivendo diante de Deus? Será que é o convite? Será que você está na igreja, mas não tomou ainda uma decisão? Jesus é o único caminho, João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho para o céu. 1 Timóteo 2,5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Atos 4,12. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo dos céus não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Tome uma decisão hoje por Jesus, mas não uma decisão de crente, de assistir reunião. A decisão que eu falei no começo, eu já estava comentando com os irmãos alguma coisa e trazendo a palavra. Uma decisão de convicção, não uma decisão de crente, de assistir reunião de vez em quando. Eu quero conhecer Jesus, eu quero ter uma aliança com Jesus. Jesus vai ser o grande amor, o meu salvador, a minha esperança, o meu amor. Jesus vai ser o meu tudo. Tem muita gente levantando a mão e indo à frente. Eu não tenho nada contra isso, eu não faço isso. Não peço ninguém para fazer isso, mas não tem nada contra as igrejas que fazem isso. Eu creio que alguns são até sinceros, mas levantar a mão e ir à frente, ter uma carteirinha de membro não faz diferença nenhuma nos céus. Tem que haver uma transformação. Aceite o convite. Eu quero esse Deus. Não rejeite por causa dos seus negócios, por causa da sua vida. Aquelas pessoas se tornaram indignos por isso. Qual é a sua fase? É a fase das desculpas. Você sempre tem uma desculpa. É a sua família, seu filho, seu emprego. Você nunca consegue ser fiel, ter aliança com os irmãos. Está naquela fase de que vem, está na festa, mas não tem vestes nupciais, ainda está meio, os anos vão passando, a vida vai passando, e você está sempre arranjando desculpas. Será que você é digno de estar nessa festa? Pense nisso nessa noite. Quantos estão nessa fase da vida cristã? Estão na festa, mas são indignos. Quando o rei chegar e ver que eles não têm vestes nupciais, o rei vai falar: lança fora. Mas eles estão na festa, eles foram convidados, mas não vieram com vestes nupciais. Será que você é indigno? Será que você veio de qualquer maneira? Crente precisa se converter também. Eu me converti várias vezes. Não aquela conversão básica de crer em Jesus, mas uma conversão no que diz respeito à santificação, à mudança de pensamento, à mudança de atitudes. É uma conversão contínua. Crente precisa se converter. Ele vem e fica assistindo reunião, e às vezes não mudou, é indigno. Vai ter o mesmo destino que o ímpio, vai ser lançado fora. Quem sabe você está na fase de Jeremias. As lutas, os problemas e as angústias estão abatendo você e você está em dúvida. Você está confuso, você está abatido. Deus está falando para você: meu irmão, vem coisa pior aí. Levanta a cabeça, porque vem coisa pior nessa terra. Jeremias, tu está andando com os que andam a pé. Rapaz, vem a época que vem os que a cavalo, hein? Rapaz, para com essa fraqueza. Rapaz, para com esse desânimo. Restabeleça as mãos fracas, firme os joelhos trôpegos. Vem coisa pior aí, a provação vai piorar. Peça misericórdia a Deus. Ou quem sabe, meu irmão, você está na última fase, ou perto da última fase, que é a fase de Manassés. Você está quase chegando no juízo de Deus à sua vida. Hoje é o dia do arrependimento. Porque se chegar esse dia, meu irmão, não terá mais jeito. E Deus fez isso com algumas pessoas. Deus fez isso com Manassés. Deus fez isso com o povo de Israel. Deus fez isso com Esaú. Hebreus 12:16. Não sejais como Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura, pois sabeis que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento. Existe um lugar de arrependimento, e pode, se a gente insistir no pecado, não achar esse lugar de arrependimento. O profeta, o juiz Eli, ele insistiu tanto no pecado, que Deus falou: agora acabou, Eli.
Portanto, jurei a Eli que não lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Quem sabe você está chegando próximo desse juízo aí. Mas eu creio o seguinte, irmãos, para terminar, se você está aqui me ouvindo, é porque Deus está te dando oportunidade, amém? Se você veio aqui ou você está me ouvindo pela rádio, ainda há esperança para você. Você pode estar vivendo qualquer uma dessas fases, mas o Senhor quer que você hoje se arrependa e se volte para Ele. Pode ser a última oportunidade. Hoje pode ser a última oportunidade da sua vida, e depois disso vir o juízo de Deus sobre a sua vida, a disciplina terrível. Mas também pode ser o começo de uma restauração, o começo de uma nova vida. Eu vivi essas duas coisas na minha vida. Eu insisti no pecado, eu insisti, até que Deus falou: acabou, Luiz. Agora você vai sofrer, o meu juízo já está determinado. E Deus determinou ali uns 7 tempos, porque eu tentei voltar e não conseguia, e eu sofri. Mas da mesma maneira que eu sofri aquele castigo, o meu Deus também houve um dia que disse: eu vou te dar mais uma oportunidade. Hoje pode ser o dia que foi do Luiz há muitos anos atrás, quando Deus me chamou novamente e falou: te dou mais uma oportunidade, filho. Eu te castiguei, eu te disciplinei, mas eu ainda te amo. Se você está me ouvindo, é porque ainda há oportunidade para você. Seja qual for a fase que você estiver vivendo, aceite a Cristo em seu coração hoje. Não deixe para amanhã. Creia nele. Se você já está na festa, cuide das suas roupas. Não seja indigno nessa festa quando o rei chegar, porque em breve o rei chegará para completar as bodas do seu filho, mas é necessário estar preparado com as vestes nupciais. Quem sabe você está meio desanimado hoje como Jeremias. Deus está falando: levanta, rapaz, levanta, é guerra, é luta, é isso mesmo, é guerra, é forte o negócio. Levanta, está fraco ainda, virá coisa pior, levanta a tua cabeça, se prepara. E mesmo que você esteja vivendo a fase de Manassés, antes dela, antes do juízo, Deus está te dando oportunidade hoje. Amém? Vamos colocar de pé e orar?